Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública. Muito bom, sempre muito bom estar com vocês aqui, podendo trocar informações com pessoas gabaritadas e trazer informações que podem ser úteis para o nosso dia a dia, né? Eu sempre gosto de repetir isso, porque o Conversa Pública ele tem essa proposta de ser útil. Nós queremos levar para você informações relevantes e que possam fazer diferença no nosso dia a dia, no seu, no meu, no dia a dia daqueles que nos assistem e que nos acompanham. Gente, olha só, em meio aos alertas vermelhos sobre as ondas de calor intenso que atingem mais de 2.700 municípios brasileiros, é essencial garantir que as nossas crianças estejam adequadamente protegidas e que ambientes perigosos sejam evitados para elas, né? A prevenção é sempre a chave para a gente assegurar que esse período não represente ameaças à saúde e bem-estar dos nossos meninos e meninas. E aí a gente precisa redobrar a atenção aos possíveis riscos. E olha, para falar sobre esse tema, sobre essa questão das ondas de calor e saúde das nossas crianças, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Luiz Renato Valério, ele que é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Luiz Renato, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco no Conversa Pública. Da Boa Sorte. É um prazer para mim conversar com vocês e que, de alguma forma, eu consiga ser útil orientando algumas situações. Eu sei que vocês, no Rio de Janeiro, vocês têm uma experiência muito grande com temperaturas altas, mas eu acho que essa situação que vem se espalhando por todo o Brasil, ela tem surpreendido muitas pessoas a ponto de serem temperaturas perigosas. São temperaturas que podem colocar em risco a vida e até a saúde de algumas pessoas. Eu acho que, principalmente, crianças e idosos devem se precaver de uma forma muito mais intensa, porque os adultos jovens, além de ter uma condição física melhor, eles também têm mais necessidade, por exemplo, da ingestão de líquido, porque um idoso, às vezes, está desidratado, mas não está sentindo muita sede. E o bebezinho, às vezes, pode estar sedento e não saiba transmitir esse seu desejo às pessoas. Então, eu acho que essa onda de calor, indiscutivelmente, ela vem surpreendendo. Nós temos no ser humano capacidades assim imensas. A gente sabe que pessoas que moram, por exemplo, em lugares áridos, os tuaregues, o pessoal que mora no deserto, esse pessoal eles têm uma adaptação, eles têm um consumo de água, os alimentos deles são diferentes, mas eles se adaptam, só que não é da noite para o dia. Do mesmo modo, pessoas que moram em lugares muito frios, eles também se adaptam com a alimentação, com o tipo de moradia, com a forma de obtenção de água. Agora, quando as mudanças são súbitas, como essas que têm acontecido no Brasil, em que, no Rio de Janeiro, as sensações térmicas passaram de 50 graus. Em Cuiabá, Verdade. pelo que eu vi, também passou de 50 graus. Essa é uma temperatura muito difícil a um corpo vivo. Vamos dizer, nós estamos falando, nosso assunto é ser humano e o nosso assunto são as crianças, principalmente. Mas Verdade, doutor. como fazer trocas com o meio ambiente se a nossa temperatura ideal gira em torno de 36 graus e o nosso meio ambiente está batendo em 42, 45, sensações térmicas que não permitem conforto e podem levar a perdas líquidas muito rápidas e intensas. Eu Verdade, doutor. O senhor sinalizou aí uma questão, né, e destacou como que o corpo do ser humano ele se adapta facilmente, digamos assim, né, a altas temperaturas, a baixas temperaturas, mas o grande problema desse momento que a gente vive é essa variação, né? De repente você está com calor extraordinário, daqui a pouco esse tempo passou, você tem frio, e aí realmente fica muito difícil essa adaptação, os cuidados, eles precisam ser redobrados, né? tenho. Quais são os principais riscos, especialmente para as crianças, doutor, nesse período? Olha, nesse período eu diria o seguinte: as crianças precisam ser objeto de atenção redobrada de quem cuida delas.
Os agasalhos, as roupas, vamos chamar assim, porque nem agasalhos não são, eles devem Uhum. ser restritos a um mínimo útil em vida social. Por exemplo, uma criança não Uhum. pode ir para a escola só de shorts ou só de sunga. Ela não pode, ela tem que usar uniforme. Mas que, de Uhum. preferência, essas condições de saída de casa, que seja num ambiente agradável. Por exemplo, se tiver que levar a criança de carro para a escola, procurar tomar cuidado com trajetos que sejam mais movimentados, porque dentro do carro, numa hora em que o sol está batendo de forma inclemente e a temperatura externa está em 42 graus, dentro do carro, facilmente ela passa de 60 graus. Às vezes, quando a gente entra no carro, a gente chega a ter desconforto em segurar no volante, em procurar mexer em algum objeto dentro do carro. Então, eu acho que as Verdade. crianças, principalmente crianças pequenas que não sabem falar, elas devem ficar restritas, muitas vezes, só ao uso de fraldas mesmo, porque as roupas, se forem utilizadas uma camiseta, alguma coisa, tem que ser sempre malha de algodão, não usar tecidos sintéticos, evitar que essa roupa permaneça muito tempo também, porque o suor, a própria gordura da pele, pode tornar ela um pouco mais impermeável. Banho. Eu diria que o banho, nesses dias de calor para uma criança, se possível, até 3 banhos por dia, que são banhos muito mais de conforto do que banhos tanto de higiene. Então, seriam Aham. aqueles banhos que podem demorar 2 minutos, 3 minutos. Se houver a possibilidade de deixar a criança brincando na sua banheirinha durante um tempo maior, ela, se puder, vai agradecer, porque o conforto dela será grande. Agora, se for a passagem por baixo de um chuveiro com água fria, pode estar fria, porque ela, mesmo a água sem aquecedor, vai estar numa temperatura bem amena. Eu acho que isso Verdade. proporciona conforto, tira o suor, estimula a criança também, e eu acho que dá uma proteção bem boa para a pele. Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque, via de regra, quando a gente fala de insolação, há sempre uma preocupação de não, mas espera aí, não está no sol, está na sombra. É como se a insolação ela só acontecesse quando você está numa exposição direta ao sol. Mas não é bem assim, não é? Não, na verdade, o termo ele não é um termo que seja absolutamente correto. A insolação foi uma forma que se colocou, porque na maioria das vezes pessoas que estão no sol estão assim no local mais quente, portanto elas podem ter perdas líquidas mais rápidas. Mas a chamada insolação, na verdade, ela é cada vez que a gente tem uma espoliação de líquido e que a gente não esteja repondo isso de forma adequada. Observe que o ser humano ele tem características próprias. Algumas pessoas transpiram com muita facilidade. Por exemplo, existe Uhum. uma situação chamada hiperidrose, que é uma situação em que as pessoas, mesmo em repouso, num dia que não esteja muito quente, elas mantêm as mãos úmidas, mantêm a testa úmida, tem às vezes embaixo da região axilar molhada. Essas pessoas têm uma perda extra, adicional àquelas outras que têm as perdas normais. Mas observe o seguinte: as crianças pequenas, digamos até os 3, 4 anos, 80% do peso corporal delas é representado por água. Imagine, Uhum. então, uma criança de 20 quilos vai ter aproximadamente 16 quilos em água. Nossa, mas a gente não tem tanta água. Esta água ela está no nosso sangue, no nosso músculo, no nosso cérebro, até nos ossos, porque o osso não é totalmente seco e rígido. Então, você Uhum. imagine que uma pessoa que tem uma quantidade tão grande de líquido, ela tem formas de perder esse líquido de basicamente 5 maneiras: na urina, nas fezes, no suor, na respiração e numa coisa chamada de perspiração insensível. A perspiração insensível é aquela mão que a gente encosta no espelho e ela fica Uhum. desenhada. Aquilo não é exatamente uma transpiração, isso é chamado perspiração insensível. Quando a Uhum. gente só recebe líquido pela via natural, que é via oral, nós temos que ficar atentos a isso, porque se de repente nós tivermos um déficit, que não precisa ser tão acentuado, imagine que, por exemplo, 2% de perda maior do que o que você repõe,
Isso vai fazer uma diferença grande no sentido clínico, no conforto, na saliva, no turgor de pele, no volume urinário. Então, uma coisa importante em criança, no adulto pode ser feito também, mas em criança é observar como está sendo a frequência, as características da urina. Se, por exemplo, trocou uma fralda às 8 horas da manhã, 10h30, 11 horas vai trocar e está seca, certamente isso é um sinal de alerta de que está precisando ingerir mais líquidos. Qual Perfeito, líquido? perfeito. Qual Uhum, líquido? uhum. Sempre líquidos de boa procedência. Refrigerante, não. Esses produtos sucos industrializados, não. Eu diria que os melhores líquidos seriam a água fervida ou filtrada, a água mineral, a água de coco. Um chá, se for um chá assim, só para tornar saborosa a água, também pode ser utilizado, chá de erva doce, mesmo chá mate, mas numa intensidade, numa concentração que não seja muito forte. A gente, às vezes, encontra nos mercados algumas apresentações de chá que elas são muito concentradas. Você derrama na roupa, elas deixam mancha na roupa. A E gente pode fica... fazer em casa, né? Pode fazer em Pode casa fazer. um chá Perfeito. geladinho, que fica uma Sucos. delícia, né? Os sucos, Exatamente. Aham. principalmente sucos naturais. Os sucos são bonitos, são doces, são hidratantes e são nutritivos. Então, um suco de manga, um suco de mamão, um suco de laranja. Só que o ideal neles é que sejam consumidos frescos, porque com esse calor, por mais que esteja numa térmica ou algo assim, eles tendem a sofrer uma modificação no sabor, na coloração e tudo. Mas os sucos são importantes. Água de coco é um grande aliado também. Pena que ela é cara, Verdade, mas a água é de coco verdade, é ela verdade. tem um O, poder o, importante. o suco é assim, fez, tomou, é a melhor forma da gente fazer, né? Olha, Perfeitamente. eu quero lembrar para vocês que nos acompanham que a gente está conversando aqui com o doutor Luiz Renato Valério, ele que é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, e está aqui nos alertando para os riscos desse tempo tão quente e, consequentemente, os cuidados que a gente precisa ter com as nossas crianças, né? Ele chama atenção para os dois extremos, crianças e os idosos, que são as pessoas que muitas vezes elas não sinalizam de forma adequada que estão precisando de hidratação. Perfeito. Doutor Luiz, Renato, diga para mim, quais são os principais impactos, as principais consequências de, se você não tem esses cuidados, de estar hidratando, de ter cuidado de botar uma roupinha mais fresca, de cobrir a cabecinha da criança, quais são os impactos para a criança, eu vou dizer da desidratação, mas não é só a desidratação, quais são as consequências disso? Olha, na verdade, a baixa ingesta de líquido, quando a perda está sendo grande, ela vai levar a uma sonolência, uma indisposição. A perda de água através desses dias de calor, ela pode levar a uma forma de desidratação chamada desidratação hipertônica. É aquela em que perde-se muito mais águas do que eletrólitos. Então, o nosso corpo vai se tornando mais concentrado, mais salinizado. Existem nessas circunstâncias sensações muito possíveis para febre, para crises convulsivas, inclusive, irritabilidade Uhum. muito forte da criança, e às vezes, nessa circunstância toda, um bebezinho que está irritado, que está chorando, que já está no ambiente quente, ele pode desencadear convulsões, pode. Eu acho que nessa circunstância, sem dúvida alguma, a opinião médica pode ser bastante útil. Em relação, eu falei dos líquidos, mas a gente deve falar dos ambientes. Os Uhum. ambientes, por exemplo, é evidente que o poder aquisitivo não se distribui de forma igualitária. Tem pessoas que podem manter a sua casa de uma forma climatizada? Sim, é um privilegiado. A maioria não pode. Então, eu acho que nós temos que, no mínimo, tentar atenuar isso. A casa não deve ficar com portas fechadas, ela tem que ter, não a porta da rua, evidentemente, mas dentro de Uhum. casa tem que ter uma circulação de ar. Eu acho que pode, assim, também uma aquisição que não é cara, um próprio ventilador que pode ser colocado em cima de uma mesa, em cima de um armário, dirigido para a parede, forçando com que o ar circule. Eu sei que, estando um ar quente, o ventilador não vai resfriar o ar, mas a passagem de um pouco de ar circulante sobre a nossa pele pode trazer algum conforto. Aham. Alimentos.
Os alimentos devem ser preparados com muita cautela, devem ser consumidos de preferência frescos, porque os alimentos se deterioram com muita facilidade nesse período de calor. Então, se num dia de inverno for cozido um alimento, um feijão deixado no fogão, num dia que esteja bem fresco, ele possivelmente não deteriora, mas se estiver num dia de calor, ele da hora do almoço para o jantar, ele pode sofrer dano e se tornar impróprio para consumo. Junto com Uhum. isso, nós temos que ver que o calor diminui o apetite. Então, eu acho que é importante para as crianças, quem sabe, oferecer com maior frequência alimentos refrescantes, uma fruta, a melancia, o melão, são coisas que eles aceitam e têm prazer em comer também. Melhor dos Uhum. líquidos, água. Melhor dos alimentos, aquele que está fresco, saboroso e, de preferência, que não seja muito calórico. As comidas quentes, nesses dias de calor, elas não apetecem muito, não tem problema nenhum de ser consumida. Mas eu acho que se, de repente, tiver um arroz, um peixe, se tiver uma salada, que seja uma salada de alface, de tomate, acredito que o nosso corpo vai fazer uma digestão melhor e vai agradecer por isso, porque daí não há sobrecarga. Em relação a dormir, cama, dormir, procurar fazer com que haja, novamente repito, uma ventilação no quarto. Se nós pegarmos alguns lugares que são tipicamente descritos como quentes, aí no Rio de Janeiro, tem um lugar que eu sempre escuto falar de Realengo, que diz que é um lugar extremamente quente. É um lugar que parece que ele fica entre, é como se fosse um vale, e nessa região ele é mais quente. Evidente Uhum. que quem mora num apartamento alto de frente para o mar, esse daí não sente muito desconforto mesmo sem ar-condicionado. As crianças precisam de 3 banhos, precisam de bastante líquido. Na dúvida, se achar, principalmente, se associar-se a esse calor algum quadro de diarreia ou vômito, impõe-se uma consulta ao pediatra, porque a perda através do vômito, ela, além de existir uma perda, existe a dificuldade na reposição. Então, eu acho que Perfeito. calor, vômito e diarreia, pediatra. A gente está aqui conversando com o Dr. Luiz Renato Valério, né? Já falei para vocês, ele é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, está nos ajudando aqui com alertas importantíssimos sobre cuidados com as crianças, especialmente nesse tempo aí de calor que está assim acometendo o nosso Brasil inteiro, não é mesmo? Doutor, o senhor falou aí, né, na necessidade da ventilação, da circulação do ar, e algumas pessoas têm ar-condicionado, outras pessoas vão usar o ventilador, são mecanismos de ventilar os ambientes, mas ar-condicionado e ventilador, eles também podem ser perigosos, não é? Quais são os cuidados que a gente deve ter com É, esses equipamentos? existem pessoas que gostam do ar-condicionado de uma forma muito intensa. Então, lá fora, 42 graus, dentro ele quer 16, 17. Isso, naturalmente, que não é bem-vindo para a mucosa, não é bem-vindo para o nosso conforto. Então, eu acho que o bom senso deve ser o grande condutor nessa situação. O ar-condicionado, por exemplo, num lugar que está muito quente, se ele estiver posicionado em 24 graus, ele deverá estar numa posição agradável e que provavelmente não cause dano significativo nenhum à saúde. O ventilador, se estiver nessa condição que eu digo, que não é direcionado para a gente, é direcionado num canto de parede, direcionado para o alto, com certeza ele não causará desconforto. Uhum. Eu só gostaria de falar de um assunto que eu acho que é importante antes que eu esqueça de falar. Por Em favor. relação, em relação ao cuidado com os insetos, nós Uhum. temos tido, nos últimos anos, um incremento muito elevado do número de casos de doenças transmitidas por insetos, principalmente mosquitos. Então, a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela, a gente não pode subestimar, elas estão próximas da gente. Então, eu acho que para adultos também, mas o meu assunto é criança, o uso de repelentes de insetos se tornou absolutamente indicado, necessário e deve ser repassado, inclusive, final de tarde, tomou banho, passa o repelente. Tem vários repelentes que, inclusive, são indicados para crianças pequenas. Tem alguns que são citados assim nas recomendações até a partir de 3 meses de idade.
Uhum. Junto com esta parte de proteção contra insetos, nós temos que levar muito, muito cuidado mesmo em relação à exposição solar. Eu acho que o ser humano, principalmente o ser humano que vive em torno próximo à praia, ele tende a se acostumar a achar que a praia é sempre, sempre, sempre é benéfica. Ela é maravilhosa. O Rio de Janeiro tem lugares maravilhosos, paradisíacos. Porém, o sol ele é muito, muito agressivo para a pele. Eu acho que quando a gente é adulto e você tem o livre-arbítrio e corre um risco, eu não posso dizer que você está certo, mas você é que escolheu assim. Mas quando nós estamos falando a respeito de crianças que não têm noção sobre isso, eu colocaria muito, enalteceria que o sol ideal seria antes das 10, depois das 4. Sempre com o uso de filtro solar, não esquecer do filtro solar, que deve Perfeito. ser no mínimo 50, certo? Tem que ter uma proteção na cabeça, um boné, um chapéu. Se possível, o uso de roupas com protetores de UVA, essas roupas que existem. Lembrar-se de oferecer líquido bastante para a criança, porque dentro da água talvez eles não percebam da necessidade, mas é muito importante que os pais estejam alertas. Eu acho que a imensa maioria das pessoas não leva isso muito a sério. Então, Verdade. a gente vê que meio-dia, 1 hora da tarde, as praias estão muito cheias e os pais acompanhados dos seus filhos. Mas eu me sinto na obrigação de dizer que isso é perigoso, porque aquela exposição ela é abrasiva. Se a gente está falando de sensação térmica, quando você sai da água, você se sente refrescado, mas você pega aquele sol inclemente em cima de você. Então, não custa a gente voltar a falar. O ideal com crianças seria antes das 10, depois das 4 horas da tarde. Eu acho E que. aquilo, Oi, pode. aquilo que a gente já tinha até comentado, né, doutor? Quer dizer, não é só dizer, ah, não, mas ficou embaixo da barraca, estava protegido, está com chapéu, não, porque é esse calor, esse mormaço, sabe assim, as minhas piores queimaduras de praia, vou chamar assim, foram no mormaço. Porque aí você acha que está tudo bem, só que não, né? Elas são assim perigosas e a gente realmente tem que tomar cuidado. Os Doutor raios. Luiz Renato, Eu só vou diga, falar. diga. Tá, Os tá. raios ultravioletas, eles passam, eu acho que em 90% dos guarda-sóis, porque os guarda-sóis, eles muitas vezes são só para atenuar o sol, mas eles têm uma malha não muito fechada, em que se os guarda-sol não for um guarda-sol desses mais sofisticados, de lona ou que seja Uhum, uhum. plastificado, o sol passa por ali, ele ilude a gente, porque quando a gente sai de casa, eu já vi pessoas que saíram meio que tatuadas quase, porque eram um guarda-sol com desenhos e ficaram embaixo do sol e ficaram com marcas na pele por causa disso. Desculpe que eu falo Verdade, demais, verdade. eu falo demais. Imagina, imagina. Não, você não fala demais, não. Fala, e até porque só são coisas relevantes. Mas a gente realmente está chegando ao final do nosso tempo aqui no programa e eu quero deixar o nosso agradecimento, doutor Luiz Renato, e com informações tão importantes aqui para o nosso público. E Foi, deixa esse tempinho final para a sua despedida, o seu recado final para o nosso telespectador. Foi uma honra para mim participar desse encontro e eu espero que tenha sido útil. E alguns desses cuidados que eu sugeri, podem acreditar, se forem adicionados no dia a dia, vão ser muito benéficos. É isso aí, eu concordo plenamente. Só foram orientações assim preciosas e que a gente realmente precisa seguir. Mais Que uma bom. vez, eu conversei aqui com o Dr. Luiz Renato Valério, pediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado. presença, tá? E obrigada a Muito você obrigado. também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima. Até mais.